do Além, fascículo 1. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1921. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Esparsos em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Do além. Reunidos neste livrinho as comunicações recebidas por Aura Celeste no Círculo Espírita Carita, as quais em sua maioria já foram publicadas no Aurora, órgão do mesmo círculo, tenho em vista dar conhecimento àqueles que se interessam pelo estudo da doutrina espírita, das verdades e dos ensinamentos que elas contêm. Apraz-nos aqui declarar que a primeira, segunda, terceira e oitava comunicações foram recebidas no Grupo Espírita Sebastião, onde Aura Celeste teve ocasião de receber, após 23 anos de interrupção da sua mediunidade,
A comunicação de Marx, seu iniciador na doutrina do espiritismo cristão, e as de nos 59, 62, 66 e 68 foram oralmente transmitidas na Federação Espírita Brasileira e apanhadas por taquigrafia. Revestindo-se a comunicação primeira de um caráter todo particular, hesitamos por algum tempo em publicá-la, mas essa dúvida foi resolvida pelo guia do médium, que mandou não fosse alterada a ordem em que foram recebidas as comunicações, devendo por conseguinte ela figurar como a primeira recebida, segundo a explicação que demos acima. Rio, outubro de 1921. Amaro Camara. 1. 28 de junho de 1920. Não vaciles, minha filha, no cumprimento do teu dever. Sê corajosa e enfrenta aqueles que, porventura, riam da tua prodigiosa faculdade. Dá louvores ao Pai das Luzes, que tão maravilhosamente dotou o teu bem formado coração e no teu cérebro desenvolveu aquela fagulha, que tão bem traduz o pensamento que lhe dita o teu velho amigo e protetor, que deves reconhecer nestas linhas. Avante na senda do progresso e a paz de Deus será sobre ti, teu marido, teus filhos e todos aqueles a quem tua boa disposição de espírito abençoar. Prepara-te. Grande é o trabalho que tens diante de ti, grandes são as coisas que de ti reclama o Salvador, a quem teu coração dedica sincero devotamento. Avante, coragem, esperança, resignação e fé. Quem te ditou é o BM Max. 2. 12 de julho de 1920. Meus muito amados filhinhos, a graça e a paz de Deus Todo-Poderoso seja convosco hoje e sempre. É grande o meu júbilo em visitar-vos hoje, certa como estou da vossa fidelidade à causa cristã. Meus filhos, o vosso trabalho está sendo abençoado por aquele a quem procurais servir e amar, em espírito e verdade. Olhai, porém, para dentro de vós mesmos, para que a vossa fé não desfaleça, seja ela sempre viva e clara, para que, como uma candeia, alumie os vossos passos na senda da vida. Todos vós tendes no íntimo um inimigo, que é necessário combater com energia, o egoísmo, o amor de si próprio que deve ser superado e substituído pelo amor do próximo. Hoje, como nos tempos passados, eu vos digo, fazei tudo o que ele disser. Sim, meus filhos, aprendei dele, que era e é, manso e humilde de coração. Eu, a mais humilde das suas servas, aquela quem a misericórdia do Deus infinito confiou a grandiosa missão que vim desempenhar sobre a terra, eu, hoje no gozo de uma bem-aventurança que a minha humildade não merecia, vos abençoo e saúdo com amor. Prossegui na senda do trabalho que empreendestes e dizei comigo, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua santíssima vontade. O Deus de paz e de amor seja convosco hoje e sempre. 3. 15 de julho de 1920. Caríssimos irmãos, ainda encarnados, ouvi-me, tivestes uma proveitosa oportunidade de aprender uma lição, que vos será útil, se a souberdes apreciar. Vede o que sofre, o que padece uma alma que se constitui algoz do seu próximo. Meus irmãos, Deus é amor, Deus é paz, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Aquele que guarda ódio a seu irmão, dentro de si guarda o fel, que também faz amargar a sua própria existência. Ao contrário, aquele que ama, aquele que perdoa, tem consigo a paz, a felicidade pura, que se traduz pela própria bondade de seus atos. Meus amados, sejamos caridosos uns com os outros, sejamos caritativos, sejamos bons. Aquele que ama está em Deus e Deus nele está. Aquele que odeia tem um inferno em si próprio. Meus filhos, aquele que aqui acabou de confessar o seu pecado necessita de vossas preces, orai por ele, que só medita, só procura o mal do seu próximo. Não pode haver infelicidade maior. Orai por ele, ajudai-o a largar esse ódio terrível que o arrasta à vingança após tanto tempo passado. Amai-vos uns aos outros é o preceito do Mestre. 4.
22 de julho de 1920. A paz de Deus seja nesta casa. Ela vos guie, vos alente em todos os dias da vossa peregrinação terrestre. Agradeço sinceramente a oportunidade que se me oferece de dar-vos algumas palavras. Ouvi-me, pois, mais e mais se alastra, meus amigos, a bendita doutrina espírita, mensageira das boas novas. Em todo o orbe da terra se criam cada dia maior número de círculos espíritas, proclamando as verdades eternas, e em todas essas tendas vejo o amor cristão, a fraternidade, e o amor de Deus acima de tudo. Mas, caros irmãos, ainda não é bastante. Devemos mais e mais congregar nossos esforços, em prol da bendita causa do Evangelho. Sejamos propagandistas incansáveis e lutemos pela liberdade do povos. Cristo está convosco. Cristo presente está. Cada um de vós seja árvore que dê fruto, mas não só fruto, como bom fruto. Lembrai-vos que uma vida pura é o melhor testemunho da fé cristã. Meus filhos, não me demorarei muito. Deveis beber dos lábios de quem deve falar-vos agora, os ensinamentos do Mestre Santo. Voltarei depois, se vos aprouver. A graça de Deus vos acompanhe para as vossas casas. Tiago 5. 29 de julho de 1920. A graça e a paz vos sejam dadas por aquele que é nosso Pai, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Eu me alegro, caríssimos, em testificar-vos que comigo presentes aqui estão convosco grande número de amigos vossos do além. Nós pedimos ao nosso Deus e Criador que abençoe o vosso trabalho para que a lição que aqui ides estudar seja de proveitosos ensinamentos. Meus filhos, a doutrina cristã tem por base três grandes verdades: fé, esperança e caridade. Fé naquele que dirige os nossos destinos, esperança no alvo supremo da ciência, nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, o bem, e caridade, é dizer, amor para com o nosso próximo, conforme Deus nos ama a nós. Meus caros, Deus vos abençoe, a vós, a vossos filhos, a vossas famílias, ao vosso trabalho e a todos aqueles que precisam de amor e conforto nesta hora. Sou sempre assistidor dos vossos estudos e glorio-me convosco no trabalho do Senhor. João 6. 5 de agosto de 1920. Meus caros irmãos, paz e concórdia entre vós. Não a paz do mundo, mas aquela paz trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, que não a deu como o mundo a dá, na sua própria expressão. Meus caros, sabeis vós o que é a paz de Jesus? Amai-o, tendo com ele comunhão íntima no âmago das vossas consciências. Ele é amor, ele é paz. Mas, entretendo essa doce paz, essa doce comunhão com ele, não vos esqueçais de orar para que, aqueles que ainda não gozam tão incomparável ventura, possam desde já senti-la no íntimo dos seus corações. Jesus Cristo é o manancial eterno de paz e felicidade. Que venham a ele todos os oprimidos, todos os que necessitam de consolo e alento. Trabalhai, meus filhos, trabalhai sinceramente pelo bem dos infelizes que não conhecem a Jesus. Procurai levantar energias onde estiverem adormecidas e Deus vos abençoará. Enxugai as lágrimas do aflito, orai com os fracos e socorrei os doentes. Deus vos abençoará e enviará os seus prepostos para vos auxiliarem em todos os vossos esforços. Sede felizes na paz do Senhor. Tiago, Guia Particular do Médium. 7. 12 de agosto de 1920. Meus amados irmãos, paz, e paz em Jesus. Não vos falarei palavras de sabedoria, porque esta me falece. Falar-vos-ei palavras de experiência. A experiência é uma lição salutar. Ninguém se julgue sábio. Quando começamos a compreender que nada sabemos, então é que começamos a vislumbrar alguma claridade. Meus amados, falar-vos-ei, permiti-me, das vossas relações mútuas de uns para com os outros. No afã de condenar o mal, fazendo que triunfe a verdade eterna,
Tende o máximo cuidado em que o vosso zelo não vá de forma alguma ofender a suscetibilidade, o amor próprio de quem quer que seja. Cristo condena o mal, mas ama o pecador. Vós igualmente lembrai-vos de que, em Jesus, o amor dos homens superou o ódio ao mal. Sede caridosos, corrigi, ensinai, admoestai, mas sempre com carinho, com amor, com caridade. Deus assim o quer, Jesus assim o ensinou. Lembrai-vos sempre que o cristão tem de ser manso, paciente e amoroso, se é de fato um cristão, se segue as pisadas do seu mestre. Quem vos fala é um experimentado da vida, que muito e muito sofreu pelo seu orgulho, hoje, graças ao Salvador, regenerado e transformado em amor e caridade. Paulo. 8. 23 de agosto de 1920. Meus irmãos, entre vós estou, ansioso por manifestar-vos o horror de sofrimento que vai dentro de mim. Não fosse um mandado imperioso do guia que aqui me trouxe e eu não teria tido a coragem de me aproximar de vós. Meus amados, sofro e já sofri mais. Meu guia tem envidado esforços a fim de me trazer a vós. Para quê? Pergunto eu. Com que fim esse espírito luminoso que irradia sobre a cabeça do médium insiste para que eu aqui permaneça entre vós? Quer esse luminoso guia, cuja luz fulgurante me fascina, me obriga a permanecer perante vós, quer esse espírito que eu vos peço orações, preces por mim? De que podem valer as preces deste grupo, em favor de um pobre ente que com uma bala cortou o fio da existência que Deus lhe tinha concedido na terra? Sim, meus amigos, por amor de uma mulher, a quem dediquei um amor exagerado, uma paixão puramente carnal e cuja mulher, esquecendo suas promessas, ligou-se a um outro homem, por amor e desejo de possuir essa mulher, eu, desesperado e atordoado, completamente desvairado, meti nos miolos uma bala. Depois, meus amigos, depois escuridão, a tortura sem fim, o horror de uma situação criada por mim e da qual não podia sair. Ah! Meus caros, quanto sofri, quanto padeci, não vos poderei dizer. Este espírito amigo, auxiliado pelo guia luminoso a que já me referi, aqui me trouxe. Com que fim? Para quê? Podeis vós fazer alguma coisa por mim? Se podeis, fazê-lo desde já, porque sofro terrivelmente. Meus amigos, não me reconheceis, embora alguns de vós tenham sido meus companheiros em outras eras. Manuel. 9. 26 de agosto de 1920. Caríssimos irmãos, eu vos saúdo. Como é doce, meus amigos, e como é animador o ver neste recinto esse punhado de crentes e amigos da doutrina espírita, prontos a receberem a palavra de instrução para as suas almas e para as suas vidas. É belo, é louvável o intuito, é sublime a fé. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, explicado, e abençoado por Ele, frutificará em vossas almas, meus filhos. Sede perseverantes, sede fiéis, dai exemplos e frutos de amor cristão e avante irá a causa bendita do Senhor. Muito depende de vós, meus caros, do progresso da bendita causa do Salvador. Se as vossas vidas forem uma pregação constante de amor, de doçura, de bondade, de caridade, essas virtudes atrairão os desviados e tereis ocasião de lhes provar o quanto pode a fé imanente, a fé salvadora, a fé consciente naquele que pode guiar a todos na senda espinhosa da vida. Não vos atemorizem os obstáculos que certamente se entulharão nos vossos caminhos. Deus vos iluminará os passos. Cumpra cada cristão seu dever e a causa ir avante. Comigo, aqui presentes estão muitos dos vossos companheiros de trabalho, Bezerra, Saião, Bittencourt, uma pleiade de intrépidos batalhadores. Prossegui avante. Teresa de Jesus. 10. 2 de setembro de 1920. Meus amados filhos, eis-me de novo entre vós, feliz por poder constatar a assiduidade com que muitos de vós assistem a estas reuniões de estudo, de grande aproveitamento para todos nós. Sim, meus filhos,
O Evangelho é o pão da vida que não só alimentará o vosso espírito como fortificará a vossa fé, elucidará a vossa inteligência para a compreensão exata das coisas divinas. Todavia, meus amigos, ainda há dúvidas a dissipar entre alguns de vós aqui presentes. Uma delas é a que surge neste momento em alguns dentre vós. Será possível, pensais, que aqueles espíritos de luz que habitam na sideral mansão possam descer até este meio ambiente tão diverso daquele a que estão habituados os espíritos esclarecidos? Meus filhos, sim, é possível, é certo. O fim especial a que se propõe todo o espírito bem orientado é esclarecer a pobre humanidade nesta vida transitória que atravessais. Pedro, Paulo, João, Tiago e outros apóstolos da bendita causa, outro anelo não têm, que o de trabalhar na vinha do Senhor. Eles descem, eles vêm até vós por intermédio dos médiuns bem desenvolvidos para ensinar-vos a respeito das coisas celestes. E mais, meus amigos, Jesus, aquele Espírito grandioso, sem par, baixou à terra, viveu entre vós, habitou no vosso meio. Como desdenhariam os seus mensageiros de penetrar no mesmo ambiente em que viveu o Verbo do Senhor? Meus amigos, o obreiro que volta atrás no trabalho do Senhor, não é digno da obra que empreendeu. Nós todos estamos apostos, nós todos batalhamos convosco em prol da santa causa. Teresa de Jesus, a vossa amiga. 16 de setembro de 1920. Meus caros irmãos, prezados companheiros, cabe hoje a vez ao vosso velho amigo, dirigi-vos, em ditado, algumas palavras, que vos serão lidas. Meus queridos, não preciso dizer-vos o quanto vos amo, nem qual o interesse que tomo em tudo quanto vos diz respeito. Assim, espero que acolhereis com benevolência o que desejo dizer-vos em rápidas palavras. A base do Espiritismo, meus amados, é a caridade. Sem ela é vã a nossa fé. Caridade é amor, amor é a elevação das potências de nossa alma à mais alta potência. Não devemos ficar, porém, em teorias e definições. Caridade tem de ser posta em prática para que a nossa fé seja comprovada. Nem por muito falarmos muito ganharemos. É necessário que efetuemos obras, e obras sãs, obras de mérito e valor espiritual. Há centenas de necessitados na terra e no espaço, a quem é nosso dever socorrer com o nosso auxílio, com as nossas preces. Oremos e façamos benefícios ao nosso alcance. Médiuns, trabalhai sempre que vos aparecer oportunidade para alívio dos desencarnados. Homens, protegei os fracos, amparai os necessitados. Mulheres, vós deveis socorrer com o vosso amor e solicitude aqueles que necessitam do vosso desvelo, quer como esposas, quer como mães, quer como filhas. Eu vos rogo, meus irmãos, amai-vos uns aos outros, de ninguém detrateis, não pagueis o mal com o mal, antes sede mansos e benévolos com todos os que de vós se acercarem em quaisquer circunstâncias. Deus vos abençoe e permita que sigais o caminho do bem. Max. 23 de setembro de 1920. Seja Deus louvado nesta casa. Meus irmãos, a missão que venho cumprir perante vós enche-me de intenso prazer. E, comigo se alegrarão todos aqueles que, desprezando as coisas materiais, apartando-se das torpezas e iniquidades da vida mundana, levantam os seus olhos para o firmamento em busca das coisas espirituais. Vós não ignorais que o grande número de espíritos benfazejos se estão preparando para, em nova encarnação, virem a este planeta batalhar em prol do espiritismo. Pois bem, trago-vos novas de grande alegria. Alto Espírito, em sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, solicitou e obteve a permissão de novamente viver em vosso planeta e, em uma nova existência, toda dedicada ao trabalho do Senhor, ratificar a sua fé cristã. Esse espírito que, em tempos idos, muito trabalhou na vinha do Mestre Santo, breve, muito breve, estará no vosso mundo. E,
podeis calcular a importância da sua volta ao vosso planeta. Esta é uma parte da minha mensagem. A outra, cumpri-me dizer-vos, exige de vós toda a atenção e respeito. Contritos e reverentes recebei a benção do nosso Divino Mestre Salvador, que se dignou enviá-la pelo seu humilde servo. Ismael. 13. 30 de setembro de 1920. Amados irmãos meus, a Deus Pai Onipotente, nosso amantíssimo Criador, toda honra e glória. A vós, meus caros, que costumais assistir regularmente a estas reuniões de estudo, saúdo fraternalmente. A vós outros, que pela primeira vez aqui vindes, abençoados sejais porque viestes. Nunca é tarde para começar a praticar o bem. Assim, deveis quanto antes, já que só agora isso fostes induzidos, procurar apoderar-vos das verdades eternas, para benefício das vossas almas. Assim, como o corpo, para regular manutenção do seu vigor, necessita de cuidados especiais, regras de higiene que regularizem o estabelecimento da sua saúde, da mesma forma a alma necessita do alimento espiritual, que bem a faça prosseguir regular e paulatinamente na sua evolução progressiva. Estudar, meditar sobre a palavra de Deus é do nosso dever, e a esse dever não nos podemos eximir sem grave prejuízo nosso. Espiritismo a todos oferece essa gloriosa oportunidade. Meus bons amigos, uma reunião espírita não é um divertimento, nem uma distração comezinha. É uma reunião cheia de amor, de caridade e aproveitamento cristão. Vinde todos a beberar-vos das fontes d'água viva, que salta para a vida eterna. João 14. 3 de outubro de 1920. Sessão comemorativa do aniversário de Allan Kardec. Glória a Deus, paz aos homens. Estais hoje em festa, meus caros amigos, e é justa a vossa alegria. Comemorais nesta data um grandioso acontecimento, que marca, na história do cristianismo, uma epopeia. A grande assistência que ocorreu ao vosso convite prova inquestionavelmente a simpatia que o Espiritismo vai alcançando nesta terra. E, quando digo grande assistência, não me refiro só aos vivos, como vós vos chamais uns aos outros, mas refiro-me também à grande multidão de espíritos bem-aventurados que baixaram para assistir ao vosso festim. Com esses guias, meus amigos, baixaram também, para tomarem parte no vosso banquete espiritual os cegos, mancos, espíritos sofredores que, trazidos pelos seus guias, aqui vêm tomar parte no vosso festim. Não é assim que Jesus Cristo convidou na terra aqueles que necessitavam do seu amor e do seu cuidado? Assim, pois, seguindo o seu exemplo e obedecendo a seu mandato, nós os trouxemos a vós para que, conosco e convosco participem da mesa augusta do Senhor. E assim, meus filhos amados, certa de que eles encontrarão em vós caridade, amor e auxílio, nós os trouxemos, e eles aqui estão a se banquetearem convosco. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça aqui sempre com todos nós. Teresa de Jesus. 15. 7 de outubro de 1920. Queridos irmãos meus, querem os vossos guias, os vossos protetores invisíveis, gravar, de uma maneira indelével, em vossas mentes, as verdades eternas, necessárias à vossa compreensão, porque elas dizem respeito à vida espiritual. Por isso repetimos constantemente aos vossos ouvidos aqueles conselhos, aquelas admoestações, aquelas advertências, que julgamos precisas ao vosso progresso, à vossa evolução. A maioria dos homens, quando pensa na morte, enche-se de um terror indescritível. Uns porque apegados demais às coisas mundanas, delas não se querem separar, outros, pelo pavor do desconhecido. E, pobres criaturas, procuram iludir-se a si próprios monologando: talvez eu possa viver ainda muitos anos, sinto-me forte, sou robusto, minha saúde é perfeita, posso ainda viver muito. Triste consolação de um coração baldo de crenças verdadeiras.
Não assim o crente espírita. Ele sabe que a morte é apenas a porta que se abre, para que o espírito possa alar-se aos mundos que lhe são próprios. Ah! Meus queridos! Quanto é necessário cada vez mais espalhar a mãos cheias as verdades do Espiritismo. Longe este pavor, longe este temor da morte. Mas, meus amados irmãos, para bem saber morrer, é necessário bem saber viver. Não quero alongar-me muito. O tempo em que dispor da vossa atenção é limitado. Voltarei depois, para continuar as minhas considerações sobre o tema apenas encetado. Ficai na paz do Senhor. Tiago 16. 14 de outubro de 1920. Amados irmãos meus, reatemos o fio da nossa meditação anterior, momentaneamente interrompida. Dizia-vos eu, meus queridos, que, para bem saber morrer, necessário é bem saber viver. E é um fato. Aquele que amando a seu Deus sobre todas as coisas e, segundo o preceito de Jesus, procurar amar ao seu próximo como a si próprio, procurar igualmente, fraternalmente, ajudar o aflito, socorrer o órfão, auxiliar a viúva, consolar os que choram, apaziguar as iras daqueles que, levados muitas vezes a um mal-entendido, chegam ao extremo de entreter rixas e discussões estéreis e muitas vezes perniciosas, aquele que, com uma palavra de amor, apaga a tristeza do coração oprimido, enfim, aquele que pratica a caridade sob qualquer de suas múltiplas manifestações, este, não teme o instante da morte, ele a vê aproximar-se sereno e calmo e, passado o limiar da existência terrena, ele entra cheio de alegria no mundo espiritual. Mas, aquele que, calcando aos pés a lei divina do amor cristão, odeia ao seu semelhante, concentrando e amadurecendo pensamentos de vingança, aquele para quem a lágrima do triste pecador é indiferente, aquele que é surdo aos sofrimentos alheios, aquele que não ama o seu próximo como Jesus lhe ensinou, ai dele, meus caros. Ele verá o instante da morte com pavor, e, o penetrar na vida espiritual ser-lhe-á um horror, uma obscuridade, uma incerteza horrível. Ó, meus amados, sede caridosos, amai-vos uns aos outros, eu vos peço pelo amor do nosso Deus, cuja paz fique convosco. Tiago 17. 21 de outubro de 1920. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo conosco esteja. Sou um desconhecido entre vós, meus irmãos, o que não impede que traga a este pequeno núcleo de trabalhadores da Seara Santa o meu testemunho de simpatia e fraternal solidariedade. Sou um desconhecido entre vós, todavia, aquele que aqui mais versado é no conhecimento da história antiga da Igreja Católica Romana poderá, sem grande esforço de memória, ligar o meu nome à pessoa. No seio dessa igreja procurei o quanto me foi possível desenvolver a espiritualidade do cristianismo, empregando nesse intuito todo o esforço da minha pobre inteligência. Assim é que, por um curto período de poucos anos, carreguei sobre os meus fracos ombros a responsabilidade enorme de um pontificado, que procurei tornar proveitoso à humanidade. Baldado intuito, inútil esforço. Em vão procurei apontar para o cimo do Calvário, em vão procurei despertar a consciência desse povo lembrando-lhes a doutrina pura, de perdão, de misericórdia, de paz e de abnegação do Divino Mestre. A covardia, a discórdia, campeavam no seio dessa agremiação poderosa, cujo nome, oriundo do nome de Jesus, mais parecia um escárnio tirado à face da igreja. Vendo em mim esse obstáculo intransponível, resolveram, na escuridão da noite, talvez menos densa do que a treva de suas almas, exterminar a minha existência. Maquinaram um plano infernal e o puseram em execução. Caí inanimado. Meu corpo braqueou sem vida, mas, ó, felicidade eterna! Meu espírito ascendeu aos páramos azuis da eternidade, tendo o indizível gozo de ser recebido pelos apóstolos abençoados de Jesus, Pedro, Paulo e outros. Meus amigos, isto prova que a promessa do Cristo não falha.
Sede fiéis e recebereis a coroa da vida. Deus vos abençoe e conserve fiéis no caminho estreito que conduz à bem-aventurança eterna. Clemente XIV, nascido Ganganelli. 18. 28 de outubro de 1920. A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus caríssimos irmãos. As vossas preocupações, meus amigos, morais e materiais, quer individuais, quer coletivas, muito me interessam. E sabeis por quê? Porque da vossa atitude, das resoluções tomadas sob a influência de tais preocupações, depende em grande parte o bom êxito da grandiosa obra que Deus, em sua alta sabedoria, entendeu confiar-vos. Meus amados irmãos, uma preocupação, porém, vos é inútil e até perniciosa, a preocupação de vós mesmos. A astuta vaidade de querer aparecer, de querer sobressair, a astuta vaidade, digo eu, de querer a todo o transe possuir dons que outros possuem e que não nos couberam por sorte. Essa preocupação nulifica todo o esforço, todo o bom desejo da criatura. Meus amados, afastai de vós a inveja, o egoísmo, que arrastar-vos-á para bem longe do vosso desideratum. Sede fiéis, sede humildes, sede caridosos, sede benevolentes uns para com os outros e a ninguém desejai o mal ou procureis amesquinhar. Cada um de nós tem o seu dever a cumprir, a sua pedrinha o colocar no edifício que todos queremos construir. Faça-o com humildade e singeleza de coração. Perdoai estas reflexões que julgou necessárias o vosso velho amigo. Max. 19. 4 de novembro de 1920. Meus amados irmãos, paz em Cristo. O mundo espiritual existe, meus amados, e com maior vida e movimento do que o mundo material, em que temporariamente habitais. Os homens, no entanto, aplicam a sua atenção para um mundo subterrâneo, onde jazem as ilusões efêmeras, os despojos das suas glórias fictícias. Os bons espíritos baixam incessantemente à terra, para atrair-lhes atenção para o alto, porque lá é que está a verdade santa, fonte poderosa de amor e consolação. Meus queridos, é necessário que o mundo desperte, e o seu acordar já se anuncia. É preciso que ele compreenda que o sepulcro é a prova evidente da fraqueza da carne. Não desanimeis, atalaias do Evangelho. Semeai a fé no Deus único e verdadeiro, a quem confiastes a vossa segurança pessoal, o peso dos vossos cuidados, e da semente bendita dessa fé brotarão caridade e esperança. Tendo o amor por norma e sob a sua influência vivereis em doce paz, e fraterna comunhão. Avante! Manejando as pacíficas armas da oração e da palavra, atraei as multidões ao conhecimento do amor e do poder de Deus, manifestados em Cristo Jesus. E, quando um de vós se levantar a proclamar as verdades da nova revelação, que os seus lábios sejam ungidos do Espírito do Senhor e abençoadas as suas palavras. Tal é a oração de Paulo, o servo do Senhor Jesus. 20. 11 de novembro de 1920. Meus prezados irmãos, neste recinto, onde vos tem dado instruções luminares como João e Tiago, estrelas fulgurantes como Paulo, o apóstolo das gentes, e Teresa da Vila, ou melhor Teresa de Jesus, não deverá erguer a voz o vosso humilde companheiro. Entretanto, no cumprimento de um dever dir-vos-ei algumas palavras, pensamentos que talvez vos sejam úteis na penosa jornada que todos tendes de realizar na vida da terra. Não deixeis escaparem dos vossos lábios palavras que não sejam de proveito para os outros. Daquelas que houverdes pronunciado impensadamente, tereis muitas vezes, talvez que vos arrepender, não vos arrependereis, porém, de haverdes impedido a torrente impetuosa de palavras insensatas prestes a explodir. Meus amados irmãos, tende como regra da vossa conduta não praticar ato algum que vá de encontro ao escrúpulo da vossa consciência, pois é pela sua voz que se manifestam as intuições dos vossos guias. Aquele que quer caminhar só, sem o seu precioso auxílio,
calcando aos pés suas instruções, é como o homem que se arriscasse a navegar afrontando a fúria dos elementos, sem mestre e sem piloto. Assim, sede prudentes, pacientes, sofredores, resignados, bons chefes de família, mães devotadas, filhos disciplinados e carinhosos, mas, acima de tudo, colocai o amor do nosso Deus, que vela solícito sobre vós, que sois criaturas suas, partículas do seu todo imperecível. Que o amor do próximo seja o laço que vos une uns aos outros. E assim Deus vos abençoe e vos guarde. Assim seja. Bittencourt Sampaio. 18 de novembro de 1920. Meus amados filhos, Deus vos abençoe e guarde, enchendo de paz e amor os vossos corações. Que direis vós, meus queridos, de alguém, a quem tivesse cumulado de benefícios, arrancando da lama e da miséria em que jazia sepultado, e trazido para lugar salubre, dando-lhe o conforto necessário aos seus membros fatigados, o alimento a seu corpo enfraquecido pela fome, e esse alguém, longo tempo depois, por circunstâncias da vida, em melhores condições um dia, esquecendo esses favores, esses benefícios de outrora, passasse indiferentemente por vós na via pública. Não é certo que o vosso coração se sentiria magoado diante de tão hedionda ingratidão. Pois, meus caros, esta é a condição de muitos perante o seu Deus, todo amor, todo carinho, todo sacrifício pela criatura. Esquecendo as inúmeras bênçãos que incessantemente ele sobre as suas criaturas derrama, esses, nem sequer têm uma palavra de amor, uma palavra de gratidão para o seu Deus. Pedir, 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 sempre pedir. E depois? Nem a menor ação de graças. Meus filhinhos, sede agradecidos aos inúmeros e constantes favores que recebeis de vosso Pai Celestial. Amai-o com estremecimento, com ternura, esquecendo um pouco o amor das criaturas para identificar-vos como vosso Deus. Jesus assim nos amou. Teresa de Jesus. 25 de novembro de 1920. Meus amados irmãos, Deus seja convosco e com todos os seus filhos queridos. Trava-se no presente renhida a batalha entre os filhos da treva e as falanges da luz. Os espíritos do mal, desobedientes à lei de Deus, cheios de maldade e de paixões ignóbeis, mergulhados no lodaçal infecto das podridões dos vícios, procuram chamar ao seu meio os incautos que, surdos à voz dos seus guias, se deixam arrastar ao abismo das suas perfídias, das suas maldades. Não vedes todos os dias comprovados os efeitos dessa influência perniciosa, nos crimes hediondos de assassinatos, suicídios e outros de igual hediondez? Serão os que tais abominações praticam obedientes aos conselhos dos seus guardas? Jamais. Eles têm cedido à influência maléfica dos espíritos das trevas. Pois bem, a luta está travada, embora a batalha seja incruenta. Os vossos guias estão a postos, atentos, não descuram o cumprimento do seu dever. Secundai o seu ingente esforço. Aplicai todas as forças das vossas energias em procurar afastar essas influências malignas. Orai, meus filhos, pelos que vos perseguem. São dignos de lástima esses espíritos criados para o bem, porque Deus nenhum criou para o mal, a se gloriarem em trocar o amor pelo ódio, a luz pela treva, a virtude pelo vício. Orai por eles e por vós também. Seja a vossa oração o sentir sincero do vosso coração. Perdoai-lhes as suas maldades e pedi ao Pai das luzes, em quem não há sombra de perturbação, que não vos deixe cair nas tentações e vos livre do mal. Assim seja. Tiago. 2 de dezembro de 1920. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus Todo-Poderoso, a cuja bondade e misericórdia infinitas devo o privilégio de fazer-vos esta pequena visita esta noite. Meus queridos irmãos, meus amigos, eu muito amei ao nosso caro Brasil,
terra abençoada por Deus para as belas conquistas do espiritismo. Hoje no plano astral, esse amor generalizou-se à terra inteira, porque o espírito é cosmopolita. Isso, no entanto, em nada faz diminuir o meu amor pela terra de Santa Cruz. Antes, pelo contrário, o solidifica mais e mais, e o faz crescer em intensidade. Abençoada a terra de Santa Cruz, onde brilha no firmamento o belo Cruzeiro do Sul. Meus caros, quão mesquinha é a majestade imaginária dos reis ao pé da majestade real do Onipotente. Eu dou graças ao Deus de misericórdia que me fez compreender sempre a minha insignificância individual. Agora trabalho, luto pelo bem-estar espiritual daqueles a quem tanto amei na terra, quanto nela procurei o seu bem-estar material. A carne para nada serve. O espírito é o que vivifica, ele que subirá um dia aos páramos da eternidade, à procura do bem verdadeiro que é Deus. Meus amigos, eu de vós me despeço concitando-vos a que mais e mais trabalheis com ardor pelo bem do povo. Do povo, seja ele quem for, o povo que é o vosso próximo. Que o amor e a caridade cristã vos unam e Deus vos abençoe. Pedro de Alcântara. 24. 9 de dezembro de 1920. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. O estudo cuidadoso dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo é indispensável a todo aquele que deseja pôr em prática na sua vida as virtudes cristãs, apanágio do verdadeiro discípulo do Divino Mestre. Da meditação profunda sobre os ensinamentos desse sacrossanto livro, compreenderá o homem o porquê da sua existência no mundo de expiação em que se acha, o fim para o qual aqui está e qual o seu destino, após despir o pesado invólucro que o encarcera. O Evangelho é o código divino cujas leis devemos religiosamente aprender, porque delas, do seu cumprimento depende alcançarmos o fim para o qual fomos criados. Reconhecendo que os tempos são chegados, nós vos pedimos, em nome de Jesus, que vos mostreis dignos discípulos do Mestre Santo, amando os vossos irmãos encarnados e desencarnados. Esta doutrina de amor e caridade jorra em intensa pureza e limpidez cristalina das páginas benditas do Evangelho de Cristo. Meus queridos, estudai-o com amor e carinho, guardando no íntimo do vosso coração, no âmago da consciência esses ensinamentos sublimes, e bênçãos de amor cairão do céu sobre vós. Deus permaneça convosco. Max. 25. 16 de dezembro de 1920. A graça de Deus esteja com todos vós. A morte põe termo a tudo, prazeres, pesares, alegrias, tristezas, felicidades, desditas. É esta a maneira de pensar de muitos ainda hoje. A dissolução do corpo marca o fim da matéria e todas as analogias da natureza se manifestam contra a sobrevivência do ser. Aqueles que assim falsamente raciocinam entendem que o espiritismo é uma fraqueza dos ignorantes, quando o ponto fraco está justamente no seu próprio cérebro. São eles que, supondo-se sábios, presumidos de uma superioridade mental que o seu orgulho alimenta, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir. E no entanto, o espiritismo progride incessantemente. Sim, ele avança, meus amigos e, graças a Deus que assim é. Ele não é obra do homem. Não foi o homem que buscou, foi ele que se revelou ao homem. Ele é uma revelação divina e tem o seu fundamento nos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ainda não conhecem as suas bases eu peço encarecidamente que o estudem conscienciosamente, com espírito sincero e procurando averiguar a verdade. A vós, irmãos meus, clarins do Evangelho, a vós, que confiantes abraçastes a doutrina salvadora da nova revelação, a vós, testemunhas constantes das manifestações daqueles que deixaram o vosso mundo, a vós, paz, amor e caridade cristã em nome de Jesus Cristo. Tomás de Aquino. 26. 24 de dezembro de 1920. Sessão comemorativa do Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens.
e ouvir hoje, meus amigos, a palavra humilde e obscura do pobre pescador da Galileia, o mais fraco, o mais ignorante, o de mais precária inteligência entre os discípulos do Divino Mestre. Falar-vos de Jesus, meus queridos, falar-vos do Cordeiro Imaculado de Deus, falar-vos do Mestre Santo, em missão por demais elevada para o vosso pobre irmão, cujo coração está cheio do seu divino amor, mas cujas luzes são fracas para exprimir os seus próprios sentimentos. Que significação tem para vós a vinda de Jesus Cristo ao mundo? Respondereis como tantos outros: Jesus veio morrer por mim? Ó, meus queridos, não amesquinheis por tal forma o sacrifício enorme que fez o Verbo do Senhor em baixar a vossa esfera. Missão mais elevada trouxe o mais alto entre todos os espíritos a este mundo de baixezas e iniquidades. Jesus veio trazer à humanidade a moral mais perfeita que jamais lhe foi pregada. Jesus veio trazer-lhe a verdade, corporificada na sua palavra inspirada, a misericórdia de Deus concentrada na sua própria pessoa. E Jesus é o mesmo hoje que há 20 séculos. O seu amor é o mesmo, a mesma sua doutrina, a mesma sua justiça, porque Deus nele está e os atributos de Deus não podem sofrer aumento nem diminuição. Agora, meus amigos, que, nesta hora comemorais o advento do Messias, agradecei de corações sinceros tão insigne favor, e alegrai-vos com os vossos irmãos do espaço pela certeza que vos dou de que o Espírito do Senhor está presente. Jesus paira sobre vós e ele vai provar-vos fazendo-vos sentir a verdade que vos afirmo. Imudeçam por um momento os vossos lábios e num surto de amor celeste elevai os vossos corações a ele enquanto ele desce ao vosso encontro, e provareis o gozo inefável da comunhão com Cristo. Assim seja. Pedro, o apóstolo do Senhor. 27. 30 de dezembro de 1920. O espírito investigador do homem perscruta o firmamento procurando sondar o mistério impenetrável, para eles, do além. Eles estudam, eles consultam os astros, lançando mão de todos os instrumentos que a ciência lhes oferece, para descortinar esse mundo, através do véu espesso que lhes intercepta a estreita visão. Insensatos! A sabedoria de Deus se revela aos simples de coração. A alma dos simples pode ler no firmamento estrelado a epopeia sublime do alto, pode ouvir a sinfonia melodiosa dos coros celestiais, banhar-se da luz que inunda o espaço infinito. O orgulho do sábio, a sua estulta vaidade, é a montanha que lhe impede o descortinar desse mundo, dessas paragens, onde reina o amor, a virtude, a justiça, a felicidade suprema. O simples, ó, esse entrega a Deus o seu coração e vê com os olhos da alma, com a visão espiritual as belezas do incognoscível. Aprendei, irmãos meus, a ler no livro primoroso da natureza as maravilhas da sabedoria do seu autor. E, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso entendimento, amai o ser onipotente, a cujo mando rolam os mundos no espaço infinito e cujo amor abrange o universo inteiro. Deus é a sabedoria, Deus é amor. Paulo de Tarso. 28. 6 de janeiro de 1921. Meus queridos irmãos, paz em Jesus Cristo. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo pode preparar o homem para a vida futura no além, bem como fortalecê-lo para as lutas na terra. Ela lhe ensina a não praticar o mal, nem mesmo em represália, antes procurar realizar a maior soma de bens possível, buscando o ensejo de pôr em prática a caridade provada nos santos evangelhos. Cristo, o maior, o mais elevado Espírito, o eleito de Deus, é quem dirige a evolução do homem. Nada de fraquezas. Que não haja desfalecimento nas vossas fileiras. Sede humildes, mas firmes nas vossas crenças, inabaláveis na vossa fé, resolutos nas vossas práticas. O nosso Deus vela sobre vós com carinhosa solicitude. Praticai a caridade cristamente, não por ostentação, mas por amor do próximo e com humildade. Avante,
Meus amigos, ninguém olhe para trás. Coragem, oração, piedade, resignação e confiança no amor de Deus e na sua justiça. Max. 29. 13 de janeiro de 1921. A paz de Deus esteja nesta casa. Nada existe que não tenha